Mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui como convidada a Letícia Caroline Mel, que ela é advogada, é consultora em sustentabilidade, expert em comunicação, sustentabilidade e transparência, é mestre em direito, também pós-graduada, e ela tem uma obra que se chama Greenwashing e Direito do Consumidor: Como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito, né? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje no CEDIM. E é um assunto que, embora pareça ser um tema direito do consumidor, o que que nós temos a ver com isso aqui em um ambiente municipalista, né? Mas temos tudo a ver, porque nós temos que lembrar que o maior consumidor que existe é o Estado brasileiro, são os entes públicos, são os maiores adquirentes de bens e serviços. Não só isso, não é apenas uma realidade brasileira, mas uma realidade mundial. Então, o Estado também é um grande consumidor e pode ser impactado pelo marketing que promete muitas vezes a aquisição de bens sustentáveis. E essa história talvez não seja sempre muito bem contada. Então, por isso, Letícia, sejas muito bem-vinda. Eu só vou fazer um alerta aqui que nós sempre conversamos com o nosso pessoal, que mantém os seus microfones mutados, para que a gente tenha um conforto aqui na fala, todo mundo possa ouvir sem outros ruídos externos. As perguntas serão muito bem-vindas e podem ser feitas no chat, e eu vou passando à medida do possível para a nossa palestrante. Letícia, a palavra está contigo. Bom dia, doutora Karen. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje. E como você falou, né, é um tema que a gente traz o viés do direito do consumidor, mas que tem tudo a ver tanto com o nosso dia a dia pessoal, quanto com o nosso dia profissional, ocupando, né, cargos públicos, ocupando cargos dentro do Estado, que é realmente o nosso maior consumidor. Então, a gente vai falar ali sobre o que é o greenwashing, qual que é a repercussão dele para o direito do consumidor, mas também qual que é a repercussão do greenwashing para as compras públicas, né? E aí, quando chegar também nesse assunto, doutora Karen, por favor, contribua com seu enorme conhecimento aí na parte de licitações sustentáveis. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Eu estou com uma tela só hoje, então, quando eu compartilhar, vou deixar de vê-los, mas, por favor, podem me interferir. Doutora Karen, se quiser, no meio também, trazer as perguntas do chat, tá? Fica à vontade. A ideia é realmente ter uma conversa aqui. Não, o meu é as dessas, só que não tá dando. Rafaela, se por gentileza, se puder mutar teu microfone, obrigada. Eu vou só compartilhar a tela aqui e já inicio. Um minutinho. Deixa eu só tirar a mensagem e a gente... Vamos lá. Vocês estão vendo já a apresentação, né? Tá ok. Então, tá bom. Tá em tela cheia, né, doutora? Tá em tela cheia. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, vou passar um pouquinho aqui as telas iniciais, aqui a apresentação, depois eu até compartilho com vocês, né, a apresentação, para que tenham meus dados de contato, enfim, a gente possa continuar o assunto. Quando a gente fala em greenwashing, direito do consumidor, a gente está falando sobre sustentabilidade, né, sobre desenvolvimento sustentável. E eu vou passar rapidamente aqui para que a gente esteja na mesma página do assunto, né, o que é o desenvolvimento sustentável e o que ele tem de relação com greenwashing, né? Saber esse conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é essencial para a gente entender o que é o greenwashing, por que ele existe, por que a prática tem crescido cada vez mais. Eu sempre costumo falar que a consciência sobre a relação e os impactos da ação humana no meio ambiente é algo muito antigo.
não é algo novo. Se a gente for olhar assim, na época do o Platão já falava que o ser humano ele estava desmatando demais as colinas da Ática, já tinha ali pastagem excessiva nas colinas e isso estava causando ali erosão e que com o tempo aquela erosão ia fazer a comunidade local ter que mudar de lugar por conta dos impactos ambientais. Mas é claro, isso é um exemplo, né, histórico que eu trago para dizer que ao longo do tempo a consciência ambiental foi amadurecendo, foi crescendo cada vez mais e, claro, a partir ali da década de 70, com os movimentos globais, as conferências que passaram a ser realizadas pela ONU, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o tema ganhou uma grande repercussão. E aí, com o crescimento lógico, o desenvolvimento dos meios de comunicação, as pessoas passaram cada vez mais a ter contato com iniciativas positivas de sustentabilidade, conscientização, né, sobre o tema de sustentabilidade e os impactos também trazidos por grandes tragédias ambientais que foram que sempre são noticiadas, né, nos canais de comunicação. Mas de todas essas conferências, né, internacionais, esses movimentos globais, existem duas delas que eu vou trazer para vocês, que eu entendo que são não as mais importantes, mas que tiveram marcos conceituais muito fortes. A primeira dela foi a conferência realizada em 1987, onde surgiu o relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório de Brundtland. Esse relatório, nessa época, que consolidou o uso pela primeira vez do termo desenvolvimento sustentável. E qual foi a definição para esse termo? Dizer que o desenvolvimento ele tem que ser aquele que vai satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Então, é sempre pensar num desenvolvimento econômico do presente, mas que preserve o meio ambiente, que traga impactos positivos para a comunidade, para que se sustente, né, se mantenha a longo prazo as qualidades ambientais e sociais que a gente precisa para a gente ter uma vida saudável na Terra, para nós e para as futuras gerações. Nesse momento aqui, ali na década, né, de 80, finalzinho da década de 80, o termo consumo sustentável ele ainda estava muito repousado nos meios de produção. Então, se olhava muito para a sustentabilidade para dizer que as indústrias tinham que implementar mais práticas sociais e ambientais, que os governos precisavam inserir cada vez mais políticas públicas, né, de sustentabilidade. Porém, ainda não tinha uma visão tão direcionada para o consumo sustentável, para o consumo consciente. Essa visão sobre o consumo sustentável veio na Eco 92. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Aqui. Veio na Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Um movimento que ficou bem famoso no Rio. Inclusive, foi o primeiro movimento global que teve a participação de mais de 100 líderes globais. E ali, o olhar para o desenvolvimento sustentável, para a produção mais sustentável, foi direcionado também para a necessidade da gente incluir o consumidor como um agente importante da sustentabilidade. A necessidade de empoderar as pessoas a participar também do desenvolvimento sustentável. E qual que é o papel do consumo na sustentabilidade, né? Na manutenção de padrões mais sustentáveis. A Eco 92 ela teve tanta repercussão, né? O documento principal gerado por ela foi a famosa também Agenda 21, mas ela teve tanta repercussão que dali em diante começou a surgir diversas normas, legislações mundiais prevendo o consumo sustentável. Uma das principais mudanças foi uma alteração em 1999 das diretrizes de defesa do consumidor, né, da ONU, para inserir um capítulo específico sobre consumo sustentável. E ali, mais uma vez, se trouxe uma visão de que consumo sustentável é aquela satisfação da necessidade dos consumidores por bens e serviços,
né, daquela geração presente de consumidores, mas de modo a fazer essa satisfação de forma equilibrada, né, sob um ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, sempre mantendo esse tripé da sustentabilidade em perfeito equilíbrio, também com o intuito de preservar as presentes gerações, mas também com a preocupação da qualidade de vida das futuras gerações. E em 2015, a gente chega ali em outro marco que a gente tem, né, ouvido cada vez mais falar, que são os famosos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ali em 2015, vieram diversos estudos sobre mudanças climáticas, que obviamente já vem com tempo sendo feitos, mas em 2015 se teve a noção da grande proporção, dos grandes impactos e da emergência de fazer a sustentabilidade ser valor lado ao lado ao valor econômico, né? E da urgência de implementação dos diversos temas, né, que estão relacionados ali ao desenvolvimento sustentável, seja temas ambientais, sejam temas sociais. Então, ali, diante daquela necessidade urgente que se criou, se reuniram 193 líderes globais que se comprometeram com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada objetivo possui diversas metas dentro deles, e então a gente tem 17 objetivos e 169 metas. E um desses objetivos de desenvolvimento sustentável que tem tudo a ver com o nosso assunto é o objetivo 12, que é o consumo e produção responsáveis. E o 12 ele é voltado tanto para a iniciativa privada, quanto para os consumidores, né? Então, a visão do consumo e a visão da produção, mas também inclui nele a meta do Estado, dos governos, promoverem políticas públicas que favoreçam o consumo e a produção mais responsáveis. Por que eu faço toda essa introdução? A gente fala muito hoje da emergência, das mudanças climáticas, e antes a gente falava muito nesse conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, pensando nas futuras gerações. Mas eu gosto muito de trazer, não porque isso me dá prazer, isso é triste, mas esse choque de realidade, de que, na verdade, a futura geração já somos nós. Por quê? Quando a gente estava lá atrás, na década de 70, se preocupando com as futuras gerações, já existiam ali tragédias ambientais numa proporção não mais amena, grandes tragédias ambientais, mas não com a frequência e com a intensidade que a gente está vivenciando hoje. Então, eu digo que a gente é a futura geração. Então, para a manutenção da nossa sadia qualidade de vida, todos nós temos que estar engajados com a sustentabilidade. Não é à toa que a gente vê pandemias, não é à toa que a gente vê os grandes ciclones, não é à toa que a gente vê a situação que a gente enfrentou ontem, né, em Porto Alegre, com o Rio Guaíba, que a última inundação com essa proporção aconteceu ali só na década de 40, né, ali no ano de 41. Então, trago essa realidade para vocês, para que a gente realmente implemente a sustentabilidade no nosso dia a dia pessoal e profissional e se sinta parte dessa transformação, dessa necessidade de transformação. Letícia, só fazendo uma parte aqui, eu sou da geração que ouviu pela primeira vez, talvez, falar em efeito estufa. Eu fui uma estudante do interior em que, no ensino médio, eu tive uma disciplina que era ecologia, que era parte da biologia, mas o interessante é que, embora para mim ela tenha impactado muito, essa geração também foi aquela que mais sofreu o impacto do marketing televisivo, né? Hoje já nem tanto com Netflix, mas teve uma boa parte da geração que a cada vez que vinha uma novela da Globo ou algum programa, vinha o estímulo a comprar determinados produtos que se fazia merchandising. Então, me parece que sempre teve um desequilíbrio entre a comunicação dos impactos ambientais do consumo e a propaganda para que a gente consumisse. Me parece que a propaganda para consumir sempre conseguiu muito mais espaço
até pelo apelo econômico, pelo interesse econômico, e de outro lado, a questão de sermos mais sustentáveis ficava restrito a poucos núcleos, né? Porque Sim, talvez não tivesse um amparo econômico tão forte. Pelo menos assim, né, como sendo parte de uma geração que começou talvez a ouvir falar nisso, eu percebo dessa forma. Não sei como é que tu percebe, tu já vem de uma outra geração. sim, sim. Doutora Karine, na Como verdade, estudiosa da questão, essa questão do marketing, né? Eu não sei o sim, quanto que tu vê a diferença entre o marketing para consumir e o marketing de como consumir de forma sim, consciente. sim, sim. Não, é perfeito, assim, sua colocação é perfeita. Porque se vê que o marketing, ele vai acompanhando a história do consumidor, né? Quando o marketing tradicional, lá trabalhando com o produto, com a praça, com a promoção, o preço, né? Que é quanto custa, vou desenvolver, onde eu vou vender, por quanto vou vender e como eu vou promover para que milhares e milhares, milhões de pessoas comprem e pronto, né? Considerando só o que eles falam, o que eles chamam dos 4 P's do marketing. Quando o marketing começou a mudar essa chave, quando ele começou a perceber que as pessoas começaram a ficar mais conscientes, um pouco mais antenadas, e que aí a sustentabilidade passou a agregar valor para o produto e passou a aumentar a venda dos produtos. Então, esse movimento de marketing tradicional para o marketing de sustentabilidade é um movimento recente, não é um movimento mais anterior, apesar desse crescimento da consciência ambiental vir ali da década de 70 para frente. Então, é um paradoxo, realmente. Esse paradoxo existe até hoje e vai continuar existindo, né? O quanto se estimula o consumismo e o quanto se estimula realmente a compra de produtos de forma mais consciente. E não só a compra, né? Mas a reflexão sobre o que eu preciso comprar, se realmente eu preciso comprar, qual que é o benefício, por quanto tempo que aquele produto vai me gerar um benefício. Então, realmente, o marketing de sustentabilidade, ou marketing verde, ele é recente, é uma vertente do marketing que, além dos 4 P's, considera a preocupação ambiental e social, tanto para desenvolver produtos quanto para vender produtos. Mas, é claro, isso é feito porque se percebeu uma demanda do consumidor por produtos mais sustentáveis. A gente até vai falar disso, tem até um slide falando sobre essa demanda do consumidor. É muito claro, tá? E hoje a gente fala que, mesmo hoje, ainda existe o marketing de sustentabilidade, está crescendo cada vez mais a oferta de produtos mais sustentáveis, a demanda por produtos mais sustentáveis. Por outro lado, a gente vê gerações mais novas que, na teoria, já estão muito mais antenadas com as questões de sustentabilidade, fazendo compras em grandes empresas, por exemplo, de fast fashion, que são do exterior, que vem de outros países um pouco duvidosos, comprando peças por valores extremamente baixos, né? Sem pensar de onde vem a peça, como ela é feita, quem é que produz essa peça. Então é um paradoxo, sabe, que a gente vive, não tem uma resposta fechada, e eu não sei se a gente vai um dia chegar a ter uma resposta fechada, dizendo agora a gente só comercializa produtos mais sustentáveis, a gente não estimula mais o consumismo. Né? Por isso que a gente, inclusive, tem que falar sobre esses assuntos de greenwashing, etc., para tentar trazer um pouco mais de equilíbrio nessa balança, né? Mas vou trazer pesquisas para vocês falando sobre esse assunto. Olha só, por que com esses apelos, né, de sustentabilidade, por que as empresas começaram a fazer recentemente, muito por conta da pandemia, né, da realidade da sustentabilidade trazida pela pandemia, por que elas começaram a fazer uma verdadeira corrida por ser mais sustentável? E isso eu falo de marcas de variados portes, desde as grandes multinacionais até microempreendedores. Porque se percebeu que a sustentabilidade, primeiro, vai ser cada vez mais exigida. A sustentabilidade hoje atrai
um grande capital investidor, são trilhões de dólares de investimentos sustentáveis disponíveis hoje no mundo inteiro, trilhões mesmo. Então, atrai mais investidor, passa mais segurança, porque os negócios que investem em sustentabilidade são vistos como negócios que conseguirão perdurar no tempo. Os negócios que não investem estão fadados a realmente fracassar ao longo do tempo, porque não vai acessar capital, ou porque vai ter uma pressão de parceiros comerciais também para não querer mais contratar com negócios que não são sustentáveis. Tem a pressão do governo, tem a pressão dos consumidores, mas a verdade é isso, que de 4, 5 anos para cá, esse boom de sustentabilidade, boom de ESG, né, para o ESG, para o mercado financeiro, começou a acelerar a necessidade das empresas investirem em sustentabilidade, mas começou também a acelerar a necessidade das empresas se mostrarem como mais sustentáveis. Esse slide que eu te digo sobre as pesquisas do consumidor, né? O consumidor cada vez sendo mais interessado em produtos mais sustentáveis. Diversas pesquisas têm mostrado, na prática, um aumento da oferta e da procura por produtos mais sustentáveis. Por exemplo, no Mercado Livre, ele fez uma pesquisa em 2020 dizendo que de 2017 para 2020 aumentou a quantidade de produtos sustentáveis ali dentro do Mercado Livre, aumentou em 322%. Né? Em 2020, eles dizem que, aliás, nesse mesmo período, eles dizem que quase 1,5 milhão de usuários compraram pelo menos um produto sustentável. E eles já atualizaram essa pesquisa esse ano e os dados continuam sendo muito elevados. Muitas pesquisas mostrando que as pessoas querem que as empresas sejam mais transparentes, e transparência significa mostrar o lado bom, mas também mostrar quais são os riscos da produção, quais que são os desafios de sustentabilidade que as empresas ainda enfrentam. Muitas pessoas dizendo que querem mudar o seu hábito de compra, comprar produtos mais sustentáveis e que, inclusive, pagariam até um pouco a mais por produtos mais sustentáveis. E, por outro lado, esse paradoxo de que o que impede a maior parte de comprar o produto sustentável é o preço, porque existe o entendimento de que produto mais sustentável vai ser sempre mais caro, e os outros dois aspectos. As pessoas não confiam no marketing de sustentabilidade, não confiam nas informações socioambientais passadas, ou as pessoas não sabem nem onde encontrar informações sociais e ambientais sobre os produtos. Então, vejam como a gente tem que trabalhar com esse paradoxo de aumento do interesse por produtos mais sustentáveis. Então, eu, como pessoa, quero saber que quando eu compro algum produto, eu estou investindo em uma ação ambiental ou social positiva, eu estou sendo empoderado, me sentindo parte disso, mas eu não sei onde encontrar esses produtos, ou eu não sei, eu não consigo confiar nas informações porque a qualidade da informação é baixa. Pensando nisso, a gente tem esse desenvolvimento do marketing, falando, poxa, eu tenho demanda, então eu vou desenvolver produtos mais sustentáveis e eu vou ofertar produtos mais sustentáveis. Até aí, não tem mal nenhum nisso, pelo contrário. Eu sou, assim, a defensora de que o marketing de sustentabilidade ele tem que ser bem desenvolvido, bem feito, porque quanto mais a gente tiver empresas desenvolvendo produtos mais sustentáveis, mais a gente tem empresas investindo em ações sociais e ambientais, mais essas empresas contam para o público, estimulam a compra por esses produtos mais sustentáveis e muito mais do que estimular a compra, eles estão estimulando que a concorrência seja cada vez mais sustentável, sob pena de os produtos mais sustentáveis acabarem avançando ali, né, quando se compara produtos similares, a venda de produtos mais sustentáveis tem aumentado numa proporção muito maior do que os produtos convencionais. Então, eu acho que o marketing de sustentabilidade ele é importantíssimo, ele tem a função pedagógica, tem uma função educativa e tem a função de alavancar marcas que são realmente mais sustentáveis. Porém, ele tem que ser usado com responsabilidade, senão a gente chega no que é o marketing ilícito, que é o greenwashing. O que é o greenwashing? As empresas
elas passam a usar a sustentabilidade como diferencial competitivo, elas passam uma imagem de serem ambientalmente responsáveis, socialmente responsáveis, e aqui a gente fala greenwashing ou social washing, existe até o termo já ESG washing, né, que é da sigla ESG. Então, passa a imagem para o público de que mas na verdade é uma imagem de fachada. Ela não tem responsabilidade socioambiental, ou ela passa uma imagem muito exagerada, que dá a impressão que ela faz muito mais do que aquilo que ela realmente faz. Greenwashing, aqui em português, a gente também fala maquiagem ambiental, mentira verde. Então, tem diversos termos que a gente pode usar. Por que ele surge com essa palavra, né, em inglês? Porque o green, claro, vem do verde, do ambiental, e o washing é porque ali na década de 80 se usava, esse termo surge nos Estados Unidos, se usava algumas tintas brancas, né, que eles falam que é o whitewashing. Era uma tinta branca com uma qualidade muito ruim, que se usava para pintar as fachadas de casa, para disfarçar ali a qualidade da fachada. Então, eles juntam os dois termos e passam a dizer que essa maquiagem, né, essa lavagem verde, né, pintando ali de verde um produto que, na verdade, não é verde. O que caracteriza o greenwashing? Vou trazer aqui um resumo das 7 práticas reconhecidas globalmente como greenwashing. Os casos concretos sempre têm que ser avaliados, porque não necessariamente a gente consegue enquadrar em uma dessas 7 práticas. Às vezes é um mix das 7 práticas, ou às vezes é uma outra prática que gera enganosidade, que gera abusividades e também pode ser caracterizada como greenwashing. Mas, por padrão, o mundo adota essas 7 definições. Custo ambiental camuflado. Então, as empresas fazem campanhas de sustentabilidade, mostrando algum atributo de sustentabilidade que é verdadeiro daquele produto, mas escondendo grandes impactos negativos que tem por trás na fabricação. Então, por exemplo, eu trabalho com um alimento que a matéria-prima é mais sustentável, mas na parte social eu tenho trabalho análogo à escravidão, eu tenho trabalho infantil, mas quando eu faço a minha campanha, eu vou dizer que a minha matéria-prima é mais sustentável. Então, se esconde ali impactos negativos. Segundo, a ausência de provas técnicas e científicas. Eu faço grandes alegações de sustentabilidade. Eu digo, por exemplo, que a embalagem do meu produto é biodegradável, mas se essa empresa for questionada para trazer as comprovações da biodegradabilidade, ela não tem comprovações, ou ela não tem comprovação forte o suficiente, tecnicamente suficiente, para dizer realmente por que é biodegradável. Terceiro, a incerteza, a vagueza. Esse é essas práticas eles chamam de os pecados do greenwashing, né? The 7 sins of greenwashing. Esse pecado da incerteza, da vagueza, é o que mais acontece. Eu faço uma brincadeira de que hoje, se cada um de vocês for ali na despensa da sua casa ou no banheiro da sua casa, em 5 minutos você encontra algum produto que tenha alguma informação muito vaga de sustentabilidade nos seus rótulos. Então, amigo do meio ambiente, produto ecológico, produto sustentável, produto que salva o meio ambiente, que te ajuda a salvar o meio ambiente, sabe? Informações muito vagas. Por que elas são consideradas greenwashing? Porque elas causam enganosidade. Eu entendo produto sustentável ou ecológico de uma determinada forma. Cada um de vocês vai fazer a interpretação de formas variadas. Vamos supor, eu posso entender que é sustentável porque é orgânico. Eu posso entender que é sustentável porque investe em energia renovável ali na fábrica. Eu posso entender que é sustentável porque tem inclusão de pequenos produtores. Então, os termos muito vagos, eles geram uma variedade de interpretação possível e inimaginável, né? A quantidade de interpretações, e pode ter interpretações que não sejam verdadeiras. Então, eles dão a impressão de que ou a empresa é 100% sustentável, o que também não é verdade, porque nenhuma empresa vai ser 100% sustentável, assim como nós, no nosso dia a dia, nunca vamos ser 100% sustentáveis, a gente causa impactos, né? Ou
passa essa impressão de interpretações equivocadas que podem acontecer e, na verdade, não são, não existem. É mais ou menos como a gente comprar aquele lanchinho de produtos naturais, com castanhas, com passas, com um suquinho de uva integral, e a gente achar, nossa, eu estou sendo sustentável. Mas sustentabilidade é aquele conceito que ele não vem só de eu estar consumindo, comendo, por exemplo, no caso do lanche, um produto que veio da natureza, mas como tu disseste, como ele é produzido? Será que essa castanha do Pará, não sei se as pessoas sabem como é que vem, mas a castanha vem, a embalagem natural dela tem que ser rompida a marteladas, né? E tem às vezes criança que quebra com pedra para tirar a castanha não sei, do fruto da castanheira, né? Ou ainda, como é que foi produzida aquela uva? Será que não foi com trabalho análogo ao escravo, né? Para produzir a uva passa? Então, eu acho que tem todo o caminho, né? E, enfim. Exato. É exatamente isso, assim, é um estímulo para nós, né, como consumidores que somos, é um estímulo para reflexão, né, de onde vem, por que vem, quem fez, e saber que quando você vai gastar dinheiro para comprar um produto, teu dinheiro pode ir para uma marca responsável, ou teu dinheiro pode ir para uma marca que não está nem aí, falando, né, uma forma bem informal. Então é exatamente isso, é ter um olhar um pouco mais consciente para o que você investe, o que você financia com o seu dinheiro quando você tá fazendo determinadas compras, né? Quando você está escolhendo os produtos ali do seu consumo do dia a dia, né? Então é exatamente isso, Karen. E assim, quando a gente fala nessa questão das informações serem muito genéricas, não tem, assim, sustentabilidade realmente é um mundo muito complexo. Se a gente olhar para uma cadeia de produção da matéria-prima e depois vai para a logística, depois vem para a fábrica, da fábrica tem diversos canais de distribuição, chega na mão do consumidor. Quando chega na mão do consumidor, o que a gente faz depois com embalagem, para onde vai a embalagem, etc. É uma série, né, de atributos ali de sustentabilidade que tem que ser trabalhada. A empresa não vai trabalhar tudo ao mesmo tempo, ela tem Toda a cadeia. toda a cadeia. Existem empresas que já estão conseguindo grandes melhoras em sustentabilidade em diversos pontos da cadeia, mas os desafios são inúmeros. Então, quando ela comunica, ela não vai dizer produto ecológico, produto sustentável. Ela vai dizer, olha, 70% deste produto foi produzido com energia renovável. Ou que a gente estava falando antes, ela não vai dizer que esse produto é de beleza natural. Tem uma beleza natural porque ela tem ingredientes naturais. Ela vai dizer, esse produto tem 80% de ingredientes naturais. Essa especificidade da mensagem que já evita a enganosidade e que mostra exatamente qual que é a prática de sustentabilidade que tem por trás ali daquele produto. Então, não vem dizer que eu sou ecológico, que eu sou sustentável. Me diz exatamente o que você é. Isso estimula a confiança do consumidor, isso passa a confiança do consumidor. Isso que acaba com aquele dado que a gente viu anteriormente de que as pessoas não confiam. Não confiam porque as empresas querem dizer que são muito, que são 100%, e não são. As pessoas estão mais antenadas, as pessoas que já procuram produtos mais sustentáveis têm já um pouco mais essa consciência de que é quase impossível a gente ser 100%. Então, quando você passa essa imagem, ela perde a credibilidade, né? Então, realmente trabalhar com essa qualidade da informação para ser algo assertivo e não para ser algo enganoso, né? Mas vamos lá, o quarto. Você quer falar alguma coisa, Karen? Pode ir? Não, só porque está acumulando aqui algumas perguntas, eu vou te passando alguns comentários ou perguntas que guardam relação com o que tu estás dizendo. Aqui Tá. a Aline Altenhofen disse assim: esse tema é muito interessante. Observo que alguns produtos alimentícios podem dizer que são fit, naturais, mas na realidade são ultraprocessados, cheios de conservantes e podem ser menos nutritivos que os demais, mas utilizam essa imagem de saudáveis para atrair os consumidores. Isso também pode ser considerado greenwashing? Existe Acho que é bem uma. nessa Assim, linha.
Sim, existe uma grande proximidade assim entre saudável e sustentável. Por quê? Porque muitos atributos que as empresas usam para dizer que são mais saudáveis, que o produto é mais saudável, se confundem, não, se conectam com a sustentabilidade. Então, por exemplo, ingredientes naturais, inexistência de conservantes sintéticos, porque o atributo de sustentabilidade é justamente eu não tenho toxicidade para a saúde humana. Isso também é um atributo de sustentabilidade, inclusive está lá dentro dos ODS da saúde humana. Então, sim, em determinados casos, a gente consegue sim caracterizar como greenwashing, sim, ou social washing, enfim. A questão é a enganosidade, né? Sempre que a gente falar em greenwashing, social washing, ESG washing, a gente está buscando a enganosidade relacionada a atributos de sustentabilidade. Mas a enganosidade, ela também pode vir de outros atributos ou de temas que se conectam, com certeza. Obrigada, Letícia. Imagina. Vamos lá, uma outra prática assim, que se costuma dizer que é greenwashing, e essa prática a gente também encontra bastante nos produtos, é o culto ao rótulo ou às etiquetas falsas. O que é isso? A gente pega alguns produtos que tem ali uma imagem, uma figurinha, que parece que é uma certificação dada por uma terceira parte, mas na verdade é uma própria autodeclaração da empresa. Não tem problema ser uma autodeclaração. Não existe aqui no Brasil, por enquanto, uma vedação dizendo que eu não posso autodeclarar que aquele produto é mais sustentável, ou é vegano, ou não foi testado em animais, enfim. Mas o ilícito está em passar a imagem de que aquela informação foi auditada por uma terceira pessoa, foi, né, por uma parte independente, foi certificada por uma parte independente. Aí sim vira um potencial enganoso que é combatido, né, pelas normas de direito do consumidor. Essa questão é tão delicada que existe um movimento na União Europeia, uma diretiva, que é a Diretiva 166 desse ano, que está tramitando ali na Comissão Europeia, que quer proibir a autodeclaração ambiental. E assim, ela tem grandes chances de ser aprovada. O que eles querem? Que toda informação ambiental, todo apelo ambiental que esteja nos produtos, eles só poderão ser feitos se eles tiverem uma certificação dada por terceira pessoa e uma certificação já reconhecida mundialmente, porque também os processos de criação de certificação são um pouco nebulosos ali, dependendo do segmento que você está. Então, enfim, eu acho que até por um lado, só poder declarar aquilo que está em certificações, eu honestamente acho que é um exagero. Eu acho que a gente tem parâmetros para exigir que quando se faça uma autodeclaração, ela venha com um nível de qualidade X, com um nível de comprovação X, para que possibilite que as empresas que não têm acesso às certificações, porque são processos caros de certificação, podem inviabilizar alguns negócios, mas não deixar que essas empresas não possam mostrar para o consumidor quais são os atributos, já que o consumidor quer esse tipo de informação e já que a gente precisa educar também os consumidores a procurarem, a estarem conscientes sobre essas informações. Mas, enfim, esse movimento europeu, com grandes chances de aprovação para o ano que vem, ele vem por conta desse problema do culto aos rótulos falsos, das etiquetas e das auditorias falsas. Quinta prática, a irrelevância. Eu faço grandes campanhas em cima de uma ação que é muito pequenininha. Então, por exemplo, a questão da energia renovável. Esse produto é fabricado com energia renovável. Quando se pergunta para a empresa, vê que lá na fábrica tem 4% de energia renovável. É muito pequeno, muito irrelevante. E outra também muito praticada de relevância é trazer como diferencial competitivo aquilo que a lei me exige a fazer. Por exemplo, recentemente eu ganhei de presente uma sandalinha que veio ali numa caixa de papelão, e na caixa de papelão estava estampado assim: não há trabalho infantil. Vocês entendem como que a empresa, por que ela está colocando aquilo na caixa? Porque
aquilo agrega valor ao produto. Mas ela está mostrando aquilo como diferencial competitivo. Então, como que ela vai mostrar um diferencial competitivo de algo que a própria lei exige? Ela não é diferente porque não tem trabalho infantil, está cumprindo a lei. Então, a irrelevância também traz essa exigência. O sexto é o menos pior ou menor dos males. Eu vou até dar um exemplo prático que é mais fácil de entender. Eu vendo um cigarro orgânico. Dentro da minha categoria, dentro do meu segmento, ele é melhor porque ele é orgânico, tá? Então, comparando ali com o segmento, essa não é uma informação falsa. Porém, ele esconde todos os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente trazidos por todo o segmento. Por isso que eles falam que é o menos pior. Eu sou o menos pior daquele meu segmento, tá? E, por fim, é a mentira, a fraude, que é quando a empresa realmente faz alegações desprovidas de prova, realmente só para vender produtos, para conseguir passar, por exemplo, a gente até vai ver um caso, eu quero vender um veículo que passe nos índices, nas exigências locais de emissão de poluentes para o motor daquele veículo. Então, eu vou fraudar mesmo, vou enfiar um software ali que quando o automóvel for testado, ele vai jogar o índice de emissão lá para baixo. Isso é um Qualquer caso... semelhança com a realidade não é mera coincidência. Esse é um caso público, a gente vai falar com ele de forma mais aberta já. Mas é isso, é a mentira, é a fraude, aí eu falo que é o pior dos pecados, né? Os anteriores, muitas empresas cometem porque não conhecem normas de comunicação de sustentabilidade e transparência, não conhecem técnicas de marketing de sustentabilidade responsável. Não só por dolo, né? Eu sei que para o direito do consumidor, o dolo, a culpa, a empresa tem responsabilidade objetiva, mas a gente também tem que considerar essas situações ali quando a gente for aplicar as sanções, né? Quando a gente for fazer a contabilização das sanções. Mas a mentira não tem o que falar, é o puro dolo. Vou acelerar um pouquinho aqui por conta do tempo. Esse exemplo é um exemplo um pouco antigo, mas eu trago para vocês verem como que é a questão da comunicação. Foi um estudo feito em 2012, lá em Portugal, analisando as publicidades do consumo de energia de veículos e qual que era a comunicação feita por aqueles veículos. Olhem só na tabela ali, ela diz qual que é a marca, diz qual que é o índice de emissão, né, de CO2, né, de carbono na atmosfera, e qual que é a alegação da empresa. E ali a primeira linha é um carro elétrico que tem 0 emissões, e lá embaixo é um carro, a última linha, que emite 308 ali, toneladas de CO2. E olha como o apelo de sustentabilidade é o mesmo, tanto para aquele menos poluente quanto para o mais poluente. Ali fica assim, na primeira linha: o impacto das atividades humanas no aquecimento global é uma realidade que ninguém pode ignorar. Aí vai crescendo o índice de poluição, mas as frases continuam. Grande amigo do meio ambiente, construindo um conceito global de mobilidade sustentada, é ecológico, tem eficiência ambiental, é amigo do meio ambiente, a tecnologia é amiga do meio ambiente, o planeta agradece, e assim vai. Então, é para vocês verem aqui, chega até a ser um pouco engraçado, né? Mas é isso que acontece na prática mesmo, em todos os segmentos. O IDEC fez uma pesquisa em 2019 aqui no Brasil, avaliando mais de 500 produtos de prateleiras de mercado nos setores de higiene e cosméticos, produtos de limpeza e utilidades domésticas. E ele foi atestando quais tinham apelos de sustentabilidade e quais tinham pelo menos um dos 7 pecados que a gente viu ali atrás. Olhem os índices. No setor de higiene e cosméticos, 37% com apelos enganosos, produtos de limpeza, 66%, e utilidades domésticas, que entra itens como copos descartáveis, pratos descartáveis, lâmpadas, 75% com pelo menos um dos apelos de sustentabilidade. Um case aqui que eu trago para vocês de governo, tá? Para a gente ver que quem pratica o greenwashing não é só a empresa, mas também existem governos que podem cometer essa enganosidade. Em 2016, houve uma decisão do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária,
falando que a prefeitura do município de São Paulo deveria, né, recomendando que a prefeitura mudasse, retirasse de ônibus que estavam circulando aqui na cidade de São Paulo com esse adesivo Ecofrota, veículo movido a 10% de diesel de cana. Qual que foi o problema aqui? O problema está na palavra ecofrota, porque se vislumbrou que não era uma frota, que não tinham várias unidades de ônibus circulando, mas que tinham poucas unidades. E aí o município de São Paulo realmente reconheceu uma falha, dizendo que existia uma meta realmente de se alcançar a frota, né, mais ecológica, mas que essa frota ainda não existia. Então, os adesivos foram retirados ali dos ônibus. Aqui é um exemplo, né, uma figurinha do caso que a gente falou, que é um caso público, por isso eu trago para vocês da Volkswagen. Aquele caso, né, que eu falei para vocês, foi a empresa Volkswagen. Ela teve uma repercussão tão grande que a empresa foi apenada no mundo inteiro em bilhões de dólares, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem ação civil pública, tem sanção administrativa feita pelo IBAMA, tem ações individuais contra a empresa. Então, foram espalhados pelo mundo inteiro mais de 11 milhões de automóveis com um chip ali no motor que fraudava a quantidade de emissões de poluentes. E aí foi de tamanha repercussão que o presidente da empresa da época veio a público, confessou a fraude, e que até hoje diversos dirigentes da empresa estão criminalmente sendo investigados por essa prática, tá? E recentemente, tá, trago um caso para vocês, que é um caso da Apple, também público, que é o caso do adaptador dos carregadores. O que a Apple fez? Ela passou a comercializar em um determinado momento os iPhones sem o adaptador do carregador. E uma das justificativas de não ter o adaptador é que isso diminuiria os impactos ambientais. Por quê? Segundo a empresa, diminui o volume das caixas, você consegue transportar mais caixas, né, nos roteiros ali de logística, o peso é menor, a emissão de gases poluentes é menor, a própria fabricação dos adaptadores diminui, enfim, tem toda ali uma questão de justificativa que a empresa aplicou. Porém, os órgãos de defesa do consumidor entenderam que a Apple, dentre várias outras razões, tá? Uma das razões é que a Apple não conseguiu comprovar esses benefícios ambientais. E aí ela foi apenada. Tem uma ação civil pública aqui em São Paulo grande, que recentemente saiu decisão apenando a Apple em 100 milhões de reais. Não transitou em julgado, né? Saiu a sentença, então esse caso com certeza vai longe, mas tem também multa aplicada pelo Senacom, tem multa aplicada pelo Procon de São Paulo e também tem diversas iniciativas individuais contra a empresa por conta dessa questão. E como eu falei, a gente está no nosso dia a dia exposto a uma série de informações de sustentabilidade. Se a gente não está comprando produtos de forma consciente, produtos mais sustentáveis de forma consciente, inconscientemente a gente está sendo levado a olhar para uma embalagem que é mais verde, que tem mais uma imagem, né, do verde, da água limpa, ou que tem ali mensagens mensagens mais sutis de sustentabilidade, mas que mexe ali com a nossa mentalidade, né? Mexe ali com o comportamento do consumidor. Isso tem várias técnicas de marketing mexendo ali com a nossa psique, né? Então, eu sempre faço esse estímulo. Vamos começar a olhar os rótulos dos produtos que a gente tem em casa, olhar para as marcas que a gente já gosta de consumir, fazer essa comparação. Eu compro da marca A, e também compro da marca B. Qual será que comunica mais sustentabilidade nos rótulos? Será que ela comunica de forma adequada? Será que é muito apelativa? Enfim, a gente começar a olhar, e aqui eu trago diversos selos ali por curiosidade. Então, moda responsável, algumas certificações de terceira pessoa, embalagem reciclada, sem testes em animais, não faz dano para a camada de ozônio, enfim, uma série ali de informações para a gente ficar mais atento. E chegando ali no direito do consumidor. A gente não tem uma lei hoje especificamente aplicada ao greenwashing, mas existe inclusive uma decisão do STF
em uma DPF falando que a gente tem leis suficientes, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, para combater o greenwashing. Então, os princípios que estão na lei de defesa do consumidor e as próprias práticas ilegais previstas no Código de Defesa do Consumidor já se aplicam facilmente ao greenwashing. Eu trago aqui uma lista, né, de algumas dessas práticas, não vou falar uma a uma, até por conta do nosso tempo, mas, a depender do caso concreto, a gente pode encaixá-lo como vício do produto, porque tem uma assimetria informacional, pode ser defeito do produto, porque ela causa algum dano ou algum potencial de dano para o consumidor, pode ser uma prática abusiva, porque explora ali a falta de conhecimento das pessoas sobre as questões ambientais e sociais, uma cláusula abusiva, porque fere valores ambientais, fere os valores de direito do consumidor, e até chegar na publicidade enganosa ou abusiva. E a gente sabe que cada uma dessas práticas tem repercussões sérias ali do ponto de vista do consumidor, sejam repercussões administrativas, civis ou até mesmo repercussões criminais. Então, só o direito do consumidor já traz um aparato ali bastante sólido para a gente conseguir estimular as empresas, os órgãos públicos a evitar o greenwashing e, de outro lado, combater o greenwashing quando for necessário. Olha só, Letícia, aqui o Matheus está perguntando, não sei se tu vais entrar nisso, na sua opinião, as empresas que criam outras linhas de produtos, muitas vezes com criação de novas marcas, buscando um apelo sustentável, não seria apenas uma hipótese de simples busca pelo lucro, uma vez que serão mantidas as formas de produção da empresa inicial, uma forma de evitar a onda de um consumo sustentável sem alterar as práticas em si? Sim, sim. Matheus, esse tema, assim, eu acho que quando a gente fala de greenwashing para grandes corporações de bens de consumo, eu acho que esse tema mais polêmico, e eu vou te trazer os dois lados dele, tá? Primeiro lado, sim, pode ser um oportunismo, porque se viu que vende mais, e porque se vende mais eu vou criar linhas mais sustentáveis? Com certeza. Né? Existem várias pesquisas surgindo e mostrando não só o interesse do consumidor, mas algumas pesquisas mais recentes mostrando o aumento das vendas dos produtos mais sustentáveis, ou pelo menos que os produtos mais sustentáveis não apresentam tanta queda de venda quanto os produtos convencionais, vamos chamar assim. Então, sim, pode ser uma ação de oportunismo, mas eu tenho uma outra visão, e é por isso que a gente sempre tem que estudar o caso a caso, que é a visão de que as grandes empresas com produtos convencionais também têm que começar de algum lugar. Né? Elas vão... Imagina assim, eu falo muito com empresas de vários portos. Imagina uma grande empresa que é um transatlântico multinacional, começando a implementar práticas de sustentabilidade, criando produtos ali mais sustentável. Claro, ela tem toda a bagagem de produtos convencionais que ela vai precisar aprimorar cada vez mais a sustentabilidade para que esses produtos ou sejam retirados do mercado e substituídos pelos mais sustentáveis, para que o próprio desenvolvimento deles seja cada vez melhor. Mas existe isso que eu acho que a gente tem que ver, olhar para aquela empresa e entender se aquilo é uma marca que está iniciando uma transição da empresa para realmente, porque ela realmente está com metas claras de ESG, metas claras sociais e ambientais, iniciativas claras sociais e ambientais, ou se é uma marca exclusiva, ou às vezes um produto exclusivo que foi criado e ela está jogando verba de marketing para fazer campanhas ali, porque essas empresas têm muita verba de marketing, campanhas enormes em cima daquele produto. Então, acho que a gente tem que diferenciar. Por que eu falo da importância de diferenciar? Eu sou muito cética com relação às grandes empresas precisam acabar e a gente vai conseguir aniquilar determinados segmentos empresariais. Eu sou muito cética com relação a isso. Não acho que a gente vai conseguir, por exemplo, acabar com grandes indústrias de fast fashion que são completamente irresponsáveis. Como a gente não vai conseguir acabar, a gente tem que estimular e cobrar que sejam cada vez mais sustentáveis. E o ser cada vez mais sustentável começa pela implementação de práticas nas suas próprias cadeias e começa também pelo desenvolvimento de novos produtos melhores.
Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão e essa identificação. Quem é a empresa, quais são as metas, ela realmente está com o social e ambiental com valor, ela internalizou isso como valor corporativo ao mesmo lado do valor econômico, então ela tem comitês de sustentabilidade, ela tem práticas sérias de governança em sustentabilidade, ela tem áreas grandes focadas em sustentabilidade, são vários indícios que vão mostrando que a empresa ela está realmente comprometida. E essas empresas elas têm relatórios, né, que normalmente são publicizados e que dá para tentar desvendar um pouco. Aí a gente vê, por exemplo, a Unilever, que comprou a Ben Jerry's, que é aquele sorvete que tem até imposto de gasolina. E a gente tem um case que daí eu não sei também qual é se é para qual é a finalidade, né? Mas a Natura, que tem o visual de sustentabilidade e que tem no seu grupo hoje a aquisição da Avon, que não tem essa pegada de sustentabilidade, ou pelo menos não, a gente não vê muito isso ser implementado. Então, acho que tudo isso traz no consumidor várias dessas dúvidas, né? E que as empresas nem sempre estão comunicando muito bem. Pelo menos, eu tenho dúvida com relação à Avon, Natura, a Unilever, né? Mas a gente vê alguns movimentos e, como tu disseste, tem que começar por algum lugar. Sim, e é difícil, assim, eu não estou defendendo, tá, as grandes empresas, pelo contrário, né, trabalhando com greenwashing não dá para eu sair defendendo, por isso que eu sempre falo assim, tipo, nem tudo é green, nem tudo é washing, a gente tem que sempre analisar o caso concreto, para também não desestimular esse caminho das empresas que estão sendo sérias e tentando e fazendo iniciativas, assim. Mas, assim, é realmente tipo, um grande desafio, imagina empresas que produzem milhares e milhares de produtos vendidos para o mundo inteiro, com indústrias espalhadas, fornecedores espalhados no mundo inteiro, implementar sustentabilidade é uma jornada longa. Mas o quanto que você está realmente implementando, o quanto você está sendo transparente na história que você conta, sabe? Então, tem que sempre fazer essa análise, assim, do caso concreto, e é um movimento, inclusive, realmente, de grandes empresas comprarem marcas pequenas ou médias que já começaram com o propósito da sustentabilidade desde o começo. Por que será? Claro que é porque a marca vende mais, mas também tem o interesse da pequena e média, às vezes, de ser vendida, porque empreender investindo no lado social e ambiental como propósito, como valor, não é fácil. Às vezes você não encontra matéria-prima, às vezes você não encontra um bom fornecedor, às vezes você não consegue fazer o controle de 100% da qualidade dos seus fornecedores. Não é fácil empreender. Então, às vezes, até a pequena e a média empresa faz o caminho de procurar as grandes para ser absorvida pela grande, para ter mais capital e mais acesso à tecnologia, mais acesso à visibilidade. Então, por isso que, assim, é muito complexa, sabe? A pergunta é bem complexa e eu acho que a gente tem que olhar... Eu não gosto de dar uma resposta assim, não, é greenwashing. A gente tem que olhar realmente o caso e ver o que a gente... Até aqui a Angelice tem um comentário que ela desenvolveu um detergente líquido para lavar roupas e louças e que utiliza água do mar, não usa água doce do planeta. Mas os hipermercados não enxergam valor agregado e querem que este produto, apesar do diferencial, tenha preço de venda similar aos de mercado que usam água doce do planeta. Creio que deve existir linhas de crédito para estimular a fabricação desse tipo de produto sustentável que não utilizam água doce do planeta. Sim, sim. Tem surgido cada vez mais aceleradoras de impacto, polos de fundo de investimento sustentável e muitas iniciativas focadas para empresas que já estão em tração, né, que já estão operacionalizando, então com crescimento, mas muitas iniciativas focadas para o começo, né, para quem está crescendo, para quem desenvolveu e quer validar o seu negócio, quer encontrar entrada no mercado. Então, qual que é o nome dela, Karen? Desculpa. Angelice. Angelice. Tenta buscar sabe, se aproximar desse tipo de investimento, de aceleração, tenta se aproximar da parte de impacto, de negócios de impacto,
para ver se a gente consegue crescer, porque aí eles conseguem impulsionar mesmo, eles estão olhando para esse tipo de negócio como o seu e conseguem impulsionar. E aí eles vão te abrir portas com, talvez não com supermercados no primeiro momento, mas com mercados menores, focados em produtos mais sustentáveis. Enfim, tem um caminho estratégico aí para realmente abrir portas. Esse é outro paradoxo, tá? Porque, assim, os supermercados veem que não agregam valor, mas grande parte dos supermercados que têm marca própria estão desenvolvendo produtos mais sustentáveis. Então, por quê, né? Que eles estão desenvolvendo produtos mais sustentáveis? Primeiro, porque eles estão sendo obrigados a implementar a sustentabilidade, mas segundo, porque eles viram que sim, dá para agregar valor. Então, enfim, continua num caminho assim de tentar crescer, né? Essa marca, porque tem espaço. Se você estiver fazendo tudo certinho, tiver documentado, né, certinho, por que é mais sustentável, quais são os atributos, etc., aí você consegue melhorar a sua comunicação e consegue acessar esses outros caminhos aí para fazer o crescimento, né? Mas até, Karim, a gente tem mais pequenos minutinhos. Queria pular aqui para um assunto para falar sobre a importância desse assunto nas compras públicas, né, sustentáveis, para a gente ficar com um gostinho do tema e a importância do tema do greenwashing relacionado às compras. A gente tem, né, a doutora Cara é especialista nisso, diversas licitações falando sobre o desenvolvimento sustentável nos governos e nas compras públicas. Até tem um erro de digitação ali no licitações sustentáveis. E realmente, quando o governo faz compras de produtos, primeiro, a sustentabilidade tem que estar como valor. Porque não é um copo descartável que eu estou comprando, não é um prato descartável que eu estou comprando milhões e milhões de copos descartáveis. Então, por que não buscar alternativas mais sustentáveis? De repente, até, ao invés de eu comprar um descartável, eu compro um reutilizável, ou se eu for comprar um descartável mesmo, que seja pelo menos biodegradável e que tenha comprovações de uma metodologia científica que vai dizer que realmente aquele produto é biodegradável. Então, assim, vamos cada vez mais inserir essa questão nas compras públicas, mas ter esse olhar de que eu quero comprar produtos melhores, mas ter uma grande cobrança sobre a qualidade da informação e da comprovação de sustentabilidade de cada um dos produtos. Né? Então, quando se apresenta a proposta ali no edital das licitações, eu já vou colocar quais são os critérios que eu quero para que aquela qualidade da informação venha certa. Você vai me trazer comprovação com metodologia científica, vai ser certificação ou vai ser um método científico reconhecido no Brasil ou no mundo. Então, lá no edital, você já põe critérios que dê transparência para que você consiga realmente fugir da prática do greenwashing. E depois, na análise das propostas, ter esse olhar crítico, que não é porque se fala que realmente é, né? Que realmente é mais sustentável. Doutora Karen, até se você quiser trazer alguma contribuição sobre esse tema, né, em compras públicas, fique à vontade. É uma questão, eu acredito que no âmbito da União já haja um avanço maior desse assunto, né? Mas a gente tem um universo de 5.000 municípios em que o tema ainda está engatinhando, né? E é uma coisa que normalmente preocupa, porque nem sempre aquele servidor público que está atrelado à área de licitações, ele tem esse conhecimento a ponto dele perder o medo de que colocando no edital algum tipo de característica do produto, algum tipo de condicionante, que ele não vai ter aquela licitação impugnada por estar restringindo a competição. Então, acredito que ainda tenha muito receio de se implementar algumas coisas e também porque, se eu for pensar só, por exemplo, um município que tem um hospital público, tá? Vamos pensar numa coisa bem básica. Todo tipo de produto que é necessário para aquele cotidiano do hospital, seja vamos pensar luva e máscara e touca e propé. Só nisso aí a gente tem um monte de coisa a ser descartada e que talvez existam vários produtos no mercado, ou que o mercado deve ser estimulado a produzir para gerar um impacto menor.
mas nem sempre aquele servidor que está na ponta e que vai descrever os produtos, que vão gerar uma licitação, um registro de preços, né? Um pregão para registro de preços, ele vai ter essa liberalidade ou ter estudo suficiente em cada um daqueles itens, ou pelo menos começar em um item. Né? Às vezes tem que começar item a item, fazer o levantamento de tudo que tem no mercado, de todas as coisas que poderiam reduzir o impacto na compra da luva, e aí dizer o que, que pode ser exigido na compra da luva. Só que a luva, nesse universo, é um dos milhares de produtos comprados só para o hospital, só para os postos de saúde. Né? Sim. Então é preciso, sobretudo, capacitar esses servidores para reformular toda a lista de itens a serem adquiridos. Isso deve ser começado paulatinamente. Eu acredito que esse é um problema prático e a tua a expertise conversa muito bem nisso, porque se precisa informar esses profissionais sobre como fazer a leitura desses produtos. Sim, sim, né? Doutora Karen, você comentou uma questão que é muito importante, né? Começar por alguns itens. Nem tudo a gente vai ter alternativa disponível em mercado e na quantidade que se precisa, né? Esse é um desafio que as indústrias enfrentam, esse é com certeza é um desafio que o governo enfrenta. Por quê? Por exemplo, só para ter uma ideia, assim, muitas embalagens estão sendo criadas muitas embalagens da mandioca. Tudo bem, mandioca é algo que se dá em larga escala aqui no Brasil, mas a criação, o desenvolvimento de embalagens com a mandioca é algo ainda que não é tão acessível num preço que seja suficiente para fazer as substituições. Então, assim, tem essa demanda e né, esse equilíbrio entre oferta e demanda, entre disponibilidade. Mas tudo bem, se a gente não conseguir começar com. Né, a gente nunca vai começar, na verdade, com todos os itens. É a jornada também pública nisso. Então, vamos escolher alguns itens. Vamos fazer essa pesquisa no mercado, né? De se tem a disponibilidade de itens, se não tem. Se a gente verificar que não tem tanta disponibilidade, então começa com meta, sabe? Essa licitação, 50% vai ser biodegradável e os outros 50% aberto para os convencionais. Tem que começar de algum lugar. Não dá para a gente mudar, sabe? Não dá para a gente fazer de outra forma. Tem que começar e tem que fazer. E antes até de selecionar produtos, é o ver no que a gente consegue reduzir. A área da saúde é super complexa, né? Tem todas as questões de saúde, de destinação correta. Por exemplo, eu não vou poder ter produtos, utensílios ali para comida reutilizável dentro de uma área da saúde, não dá, né? Ficar lavando ali por questões até de contaminação. Então, eu preciso do descartável, mas será que tem descartável melhor? Será que pode ser de papel? Tem que ser de plástico? Será que eu tenho oferta de papel melhor do que de plástico? Então, enfim, são todos os estudos que têm que ser feitos, que devem ser feitos, e a lei exige, né? A Constituição Federal já exige desenvolvimento sustentável de todos nós. Existe uma série de legislações infraconstitucionais exigindo isso dos órgãos públicos também. Então, é saber que tem como ser feito. Ainda que o saber como ser feito é começar por uma determinada área, começar por determinados caminhos. Isso a gente não consegue fazer sem estudos e sem a boa vontade política de fazer, porque a lei já está exigindo que seja feita, né? E eu acho que o importante aqui, até nesse assunto, é divulgar. A AGU tem um guia importantíssimo que orienta os entes públicos em como começar a implementar. E eu acho que é um guia que traz muito desse início do como começar, do pensar em trazer algum item, por exemplo, um item que a gente tem muita quantidade, saindo agora da questão hospitalar, mas é lâmpada, né? Algo altamente poluente, algo que envolve também consumo energético. O Estado pode começar a rever a questão de iluminação. Sim, Né? que já é uma questão que tem, né, lâmpadas muito menos impactantes, com durabilidade muito maior, com mais eficiência energética.
Então é isso, assim, a gente também não vai criar produtos que não existem, né? A gente tem que ver o que a tecnologia, o que a oferta tem à disposição naquele momento. E ter sempre o compromisso de melhorar cada vez mais. Surgiram novos produtos, surgiram novas soluções, então vamos, claro, cumprindo todos os contratos, né, administrativos vão ser cumpridos, mas a gente tem que ter esse compromisso de melhoria contínua de acordo com o que tem de disponível no momento, né, de disponibilidade no momento. Então, com certeza, assim, além de, claro, ter uma parte de conscientização e de educação muito grande interna, né? Dos próprios colaboradores, dos próprios órgãos, né? Eu bato muito na tecla do copinho plástico, porque a gente vê ainda na maior parte dos setores públicos os copinhos plásticos lá à disposição. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz até uma conversa com uma indústria há pouco tempo e a gente fez o cálculo de quantos copinhos plásticos uma pessoa usava em um mês. E as pessoas usam uma média ali, o pessoal da produção, uma média de 5 copinhos plásticos por dia útil. Quando você vai multiplicar isso por mês e por ano, você chega a quase uma pessoa produzindo quase 1.500 copinhos plásticos por ano. E cada copo desse demora 300, 400 anos para sair, né, para sumir ali na natureza, e esse tipo de material não tem reciclabilidade. Ele é reciclável, mas não se recicla, porque ele tem pouco valor. Então, pensa, uma pessoa de uma indústria produzindo 1.500 copos. E no setor público deve ser muito semelhante, porque eles fazem esse cálculo de acordo com uma jornada ali de 8, 9 horas de trabalho. Então, enfim, a gente ter essa noção do todo e começar também a trazer um pouco da consciência, da realidade para as pessoas, por meio desse choque, sabe? De dizer, poxa, você por ano gera 1.500, tipo, usa, troca, vamos usar o seu copo, sabe? Ou fornece lá a prefeitura, o governo, o estado, fornece o copo reutilizável ao invés do descartável. Então, enfim, com criatividade, com boa vontade, a gente tem, e com todo o aparato legislativo hoje propiciando essas mudanças, né? A gente tem como fazer e tem que saber que é isso. A gente precisa começar. Na verdade, pode falar. Eu vi que ali tu colocaste a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, né, que ela é de 2009, mas veja só que a gente está em 2023 e essa questão de tu estabelecer critério de preferência de propostas com economia de recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e resíduos, eu, pelo menos enquanto eu tive experiência, foram muitos anos de licitação que eu trabalhei, eu nunca vi se estabelecer esses critérios na oferta de propostas. Tudo bem que no universo municipal tu nem sempre vai ter licitações cujo objeto permita tu estabelecer esses critérios no momento da seleção, mas em vários casos haveria essa possibilidade. Tu está comprando muita coisa de indústria, ou comprando veículos, por exemplo, né, uma frota, existe essa possibilidade, mas é também um critério muito difícil de mensurar, muito difícil de ver qual é a comprovação válida e também como é que aqueles que estão na comissão de licitações, o pregoeiro, a equipe do pregoeiro, como é que eles vão fazer todo estabelecimento de critérios. Acabaria precisando ou fazer um curso sobre isso, ou ter uma consultoria sobre isso para amparar aqueles que estão julgando. Não é algo tão simples. Não é simples mesmo. Só para você ter uma ideia, saiu uma notícia também na semana passada, eu acho, foi na semana passada, sobre aqui em São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo está com uma frota agora, né? Estão chamando realmente de frota porque tem mais unidades de ônibus elétricos, né? E mesmo assim, os carros elétricos, os veículos elétricos, tem uma grande discussão do quanto são mais sustentáveis num curto prazo. Com certeza os impactos são menores, mas depois tem toda a questão da bateria, o que vai se fazer com as baterias, Então tem uma série de questões ali. Mas assim, como que eles, por onde eles começaram? E não estou dizendo que eles fizeram de forma correta, eu não sei toda a estrutura administrativa que foi montada
por trás dessa ação, tá? Não investiguei a fundo. Mas, assim, tem órgãos que já estão fazendo. Então, como que às vezes a gente precisa também buscar as boas práticas, e eu falo isso tanto para iniciativas públicas quanto privadas. As iniciativas privadas, para melhorar os critérios de sustentabilidade, ele tem que olhar para o que está sendo feito, né? E outra coisa, tá? Que no privado funciona, tem funcionado. Quando não se encontra a solução, eles fazem as chamadas públicas, né? Então, às vezes, não sei se começar lá já com um pregão, mas talvez algum sistema de consulta pública que possa ser feito para verificar o que tem à disposição de tecnologia, ou uma consulta pública para receber contribuições de consultores voluntárias, sabe? Será que a gente não tem algum mecanismo, até uma pergunta para a Karen, que ajude também a facilitar essa questão de, puxa, será que o governo, para toda mudança, tem que contratar um consultor e aí vai destinar dinheiro público para fazer essa contratação? Não sei se a gente tem alguns mecanismos ali que poderiam facilitar esse tipo de pesquisa e trazer mais braço, né, para os governos, talvez acordos de cooperação técnica feitas com especialistas nos temas para tentar impulsionar essas questões. Então, enfim, a gente tem que pensar na criatividade, obviamente, dentro do que a lei nos permite, mas sustentabilidade exige criatividade, sabe? Exige sair, às vezes, do tradicional, assim, para a gente... Da caixa. Sair da caixa. Porque eu particularmente acredito, né, e pelo que a gente conversou já antes dessa palestra também, que em sendo o Estado um grande consumidor, se eu conseguir colocar dentro do Estado essa demanda por produtos mais sustentáveis com menor impacto, eu acabo empurrando a cadeia produtiva, pelo menos daqueles que gostam de fornecer para ente público, para que adotem práticas que tornem os seus produtos mais sustentáveis, porque eles vão querer fornecer. É um mercado atraente, tem uma boa parcela dos produtores e prestadores de serviços no país que frequentam esse grande mercado, né, do Estado. Sim, com certeza, com certeza. E é isso, aumenta a procura, aumenta a oferta, os preços caem, é sistema de mercado, né? Se a tecnologia existente, as soluções técnicas existentes permitirem a escala, né? Porque também tem isso, às vezes não adianta ter oferta e eu não conseguir, né? Mas se permite escala em determinados segmentos, a partir do momento que você aumenta a demanda, você consegue ofertar mais, consegue fazer com que os custos sejam menores e às vezes melhora realmente até os preços, né? Então, olha só, Letícia, eu sei que ainda tem questões aqui para tu abordares. Eu não sei se eu te passo algumas perguntas e tu mesma tentas ver em que momento podes encaixar as respostas, porque eu não quero deixar de contemplar que tem algumas perguntas que foram ficando aqui que eu não consegui passar. Ou como é que tu prefere? Ou prefere ao final mesmo aqui? não, na verdade eu finalizei. Esse é o último tema mesmo Então que eu tá. já. O próximo slide Então, são meus contatos para a gente conversar. a tua imagem, até vocês podem assistir se procurarem o nome da Letícia. Ela tem uma palestra em TED, né? Então dá para procurar o nome dela. Eu também já assisti, foi muito bacana. Aqui a Natália Lemos, ela está perguntando, Letícia, como você acredita que o Estado, como grande consumidor e responsável pela preservação do meio ambiente, poderia auxiliar os demais consumidores? Peraí, que surgiu aqui. Para que eles se atentem aos principais elementos do greenwashing. Além disso, gostaria de saber se a prática do greenwashing impõe responsabilização direta da empresa e de seus sócios e diretores. Sim, sim. Vamos lá, primeira pergunta, né? Qual que eu acho que é a função do Estado enquanto uma das funções, né? Enquanto promotor ali do consumo consciente? É a educação, né? A gente tem que ter iniciativas, e eu falo assim, que são iniciativas desde a escola, né? Por que na escola a gente não tem
matéria de consumo sustentável, educação financeira, etc., como matérias básicas, independente das outras, né? Não só, eu vejo mudanças climáticas dentro de geografia, né? Não só como uma matéria transversal, mas educação para um consumo, educação financeira, etc., vindo ali desde a educação básica. Então, eu acho que a parte de educação, de campanhas educativas, é a principal forma de transformação mesmo. A gente tem que começar a mostrar para as pessoas, empoderar as pessoas a fazerem escolhas melhores. E aí, se a gente não empodera, como que a gente empodera as pessoas a fazer escolhas melhores? Por meio de informação. Se a gente não tem informação de qualidade sobre a importância, né, do consumo mais consciente, sobre a importância e o poder que a gente tem como consumidor de individualmente fazer transformações no mercado, a gente acha que é individual, mas quando o individual vira coletivo, né, a gente ganha muito mais força. Então, acho que a questão é a parte de educação. Eu falo isso para vocês porque eu trabalho com o tema de greenwashing há 10 anos, praticamente. Eu comecei o mestrado nesse assunto em 2013. É um trabalho de formiguinha, né? E eu trabalho com todos os públicos. Eu falo com a empresa, eu falo com os órgãos públicos, órgãos de defesa do consumidor, mas eu falo muito com os consumidores individualmente. O TED, por exemplo, que eu fiz, foi com foco nos consumidores. E a gente puxa isso para o nosso dia a dia. Quem de nós que olha para os produtos? Sabe? Eu que trabalho com isso há muito tempo, eu não consigo olhar para todos os produtos que eu consumo. E olha que eu não sou eu mudei muito assim essa questão de consumo, diminui muito o consumo nos últimos anos, até por conta dessa conscientização. Mas mesmo assim, a gente precisa consumir para sobreviver. Eu não olho a sustentabilidade de todos os alimentos, eu não olho a sustentabilidade de todos os produtos. Mas o que eu faço na minha vida? Eu escolhi determinadas áreas que hoje eu consigo dedicar tempo para pesquisar. Quais são as áreas? Isso eu, tá, Letícia? Moda e higiene pessoal e cosméticos, que são produtos que a gente não compra toda hora. Então, tem um tempo, um período melhor de pesquisa, de reflexão, isso eu já consigo me dedicar muito mais, né, a essa pesquisa. Os alimentos, eu costumo ver o que tem certificação, o que não tem. Vou tentando fazer, claro, um equilíbrio de preço, o que cabe no bolso e o que é o mais sustentável, né? Obviamente, o preço sempre vai conduzir. Mas, assim, eu estou nessa jornada há 10 anos. E mesmo assim, eu não cheguei no 100%, nunca vou chegar no 100%. Mas a gente tem que fazer esse estímulo de cada uma das pessoas, dentro das suas possibilidades reais, fazerem transformações. Então, eu sempre faço uma brincadeira que eu fiz no TED também, que eu acho que é sempre possível. E se uma vez por semana a gente escolher um produto para analisar? Gente, 10 minutos, entra no Google, nem 10 minutos, sabe? Olha para o rótulo, entra no Google, dá uma pesquisada, porque é isso, as empresas estão comunicando, sabe? Talvez não com a melhor qualidade, a gente tem que fazer essa leitura, essa pesquisa com um senso crítico, claro, mas vamos começar a ler os rótulos, né? Vamos começar a pensar nisso, porque, enfim, até estou fazendo um monte de spoiler do TED, mas lá eu falei um pouco um movimento que aconteceu faz, acho que uns 2 anos. Teve um grande ali programa de TV ali que fica fuçando na vida das pessoas, vou falar o nome de programa, mostrando, né, um reality show mostrando a vida das pessoas. Teve uma empresa de delivery que fez uma entrega ali, tipo um banquete ali para os participantes, e assim, era a mesa repleta de plástico, embalagem para tudo quanto é canto. E isso criou uma repercussão muito ruim das pessoas. E aí viralizou nas mídias sociais as pessoas falando, gente, tipo, para que tudo isso? Por que tudo isso de embalagem, de delivery, de plástico? Não eram nem embalagem de papelão, sei lá. E isso ganhou tanta força que fez a empresa voltar atrás. Essa empresa, nas próximas entregas, diminuiu a quantidade e o que ofertou em material mais sustentável. E essa empresa começou a incluir políticas de sustentabilidade nas próprias entregas deles. Então, assim, é o poder do coletivo, né? A gente se sente muito sozinho, mas não é. Se cada um da gente começar a olhar e cobrar e questionar as empresas e mandar as perguntas para o saque das empresas, tipo, quer dizer esse selo? Isso vai
vai se multiplicando, né? A União Europeia, inclusive, ela tem ela fez, eu falei para vocês dessa diretiva e das certificações, mas ela já tem diversas iniciativas legislativas contra a greenwashing, iniciativa pública com base legislativa. E a missão deles é empoderar o consumidor a combater o greenwashing. E esse empoderamento vem por aumentar a régua da qualidade da informação de sustentabilidade dos produtos. Então, assim, as políticas públicas têm que caminhar com a conscientização, com a educação, talvez com a criação de legislação, mas aí são processos mais morosos, e também se só tiver a letra da lei, mas não tiver uma política pública de implementação, não adianta, né, de fiscalização, etc. Mas criar o diálogo também, porque não criar o diálogo com a indústria também, sabe? Por que órgãos, por exemplo, o Ministério Público não começa a convidar a indústria, faz um TAC, autorregula, traz o setor para se autorregular, sabe? Então, enfim, a gente tem vários caminhos públicos, assim, para também estimular isso, sabe? Mas tudo passa por base da conscientização, da informação, tanto para a indústria quanto para os consumidores, né? Tanto para as pessoas, para os cidadãos. Porto Alegre, por exemplo, na questão da logística reversa, está há anos trabalhando com vários segmentos assim. Hoje a gente já consegue encontrar, por exemplo, nas farmácias recebendo embalagens de medicamentos usados, de produtos usados, supermercados com lugarzinho direitinho para receber as pilhas, as baterias e as lâmpadas, assim como nas lojas de material de construção também, né? Mas é um longo caminho para se conseguir todos esses acordos, né? E ainda, quem garante que depois de recolhido isso vai realmente chegar ao destino adequado, né? Às vezes a gente não sabe. Mas aqui a Natália também perguntou sobre a questão da responsabilização direta da empresa, sócios e diretores. A gente tem alguma coisa nesse histórico? Tem algum caminho nisso? Eu, particularmente, não sei se a responsabilização é o que pega mais, sabe? Mas às vezes um exemplo fala mais do que palavras. Sim, sim. Sob o ponto de vista do consumidor, responsabilidade objetiva da empresa, sim, né? Claro que tem que comprovar nexo de causalidade, né? Tem todos os requisitos legais para configurar a responsabilidade objetiva, mas você pega tanto com a responsabilidade objetiva, você pega tanto desde todas as empresas que participaram da cadeia, né? Com responsabilidade objetiva. Então, sim. Responsabilização pessoal dos diretores, aí já vem uma responsabilização mais subjetiva. E até mesmo responsabilização criminal, como a gente viu no caso da Volkswagen. Eu acho que essa responsabilidade criminal dos dirigentes da Volkswagen, salvo engano, isso não entrou aqui no Brasil, até porque algum dado que eu não tenho certeza, tá? Mas até porque os próprios dirigentes ficam em outro país. Parece que essa decisão veio de outro país para cá, tá? Mas nada impede que se tenha uma responsabilidade criminal. No código, a gente esquece um pouco, né? Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê crimes de consumo, né? E aí a gente vai analisar quem são as pessoas por trás ali das práticas de responsabilidade. Publicidade enganosa tem um crime de consumo relacionado à publicidade enganosa. Então, a gente tem como buscar responsabilidade, sim, mas aí não com essa interface de responsabilidade objetiva, né? Aí a gente entra numa questão de responsabilidade subjetiva, de dolo, de imperícia, de culpa, enfim. A Alana, ela questionou lá no início, quando tu disseste dos trilhões de dólares disponíveis para investimentos sustentáveis, ela ficou interessada, ela quer saber a fonte da informação. Eu não sei se é a época da divulgação da BlackRock, Sim. ou, enfim. Sim. Estão tendo várias divulgações sobre os trilhões de. Isso no mundo inteiro, né? A BlackRock ela é uma grande repercussora disso. Aliás, é que aí é um outro tema, né? O outro viés do greenwashing no mercado financeiro.
O greenwashing ele tem repercussão, como todos os segmentos, todas as áreas investem em sustentabilidade, o greenwashing está sendo falado em diversos setores, e o segmento financeiro dos investimentos sustentáveis, de produtos financeiros mais sustentáveis, é o segmento que mais tem sido fiscalizado e apenado lá fora. Tem uma secretaria dos Estados Unidos que está investigando diversos bancos grandes com questões de vender fundos de investimento, vender produtos e soluções mais sustentáveis quando não são, e estão buscando a responsabilização, inclusive, do banco financiador de projetos socioambientais, e o projeto, na verdade, não é socioambiental. Então, o greenwashing passa por todas essas questões. A BlackRock, ela foi realmente ela é o maior fundo de investimentos no mundo inteiro, ela faz divulgação e ela faz a gestão de não sei quantos bilhões lá de dólares no mundo, mas é uma, né? Ela é gigante, mas ela é uma. Mas ela tem ela foi a precursora do ESG, do quanto as empresas que não tiverem as informações sociais e ambientais implementadas como valor não serão perenes, não vão receber mais investimentos. Ela começou a tirar da carteira dela diversos segmentos, mas ela mesma já se envolveu em algumas questões recentemente de greenwashing, de pessoas falando que esses discursos não estão relacionados com a prática dela, não foi apenada, não tem nenhuma condenação, nem nada disso, mas já recebeu algumas críticas nesse sentido. Então, é realmente bem complexo. Mas dá uma olhada, assim, depois eu estou sem a fonte tipo, da pesquisa dos trilhões de dólares, mas esses números existem. São bilhões e se fala já em trilhões de dólares do mercado financeiro sustentável. Bom, aí aqui eu ainda tenho a pergunta do Luiz Monreal, que ele disse que participou de um evento no ano passado chamado Hacking Rio 2022, que foi um hackathon com essa ideia sustentável voltada a trazer soluções tecnológicas para atingir os ODS, onde vários jovens empreendedores participaram. Como a doutora entende esse tipo de ação, seria uma ideia de marketing ambiental válida que traria efeitos impactantes a longo prazo? Sim, sim. É um pouco assim, essa sua pergunta vem muito próxima do que até da resposta que eu dei sobre as aceleradoras, sobre os negócios de impacto. Muitas empresas também estão abrindo essa oportunidade para startups trazerem as soluções para os problemas socioambientais que as empresas não encontram na indústria. Porque, gente, assim, eu não sei se vocês conseguem imaginar a complexidade que essas grandes transformações trazem e requerem das empresas. E as empresas, elas fazem investimentos. Saiu uma notícia, um caso, essa semana sobre a Lego. A Lego, ela tinha feito um relatório de sustentabilidade com um compromisso de não sei exatamente até que ano, mas ela não usar mais plástico virgem, ela só usar plástico reciclado para a construção do Lego. O Lego é plástico, né? A Lego vive de plástico há quantos anos? E essa semana, aí eles fizeram essa declaração faz uns 10 anos. E aí eles fizeram, durante todos esses 10 anos, investiram em pesquisa e desenvolvimento para tentar criar essa solução, para ter os 100%, né, dos seus produtos feitos com esse material plástico. Essa semana, ela fez uma declaração de que ela não vai conseguir atingir, porque apesar dela ter investido milhões em pesquisa e desenvolvimento, ela não encontrou soluções possíveis para fazer essa alteração. Então, eles estão revendo as declarações deles, as metas e etc., para construir novas metas. Por que eu estou falando isso? Porque as empresas têm investido mesmo nessas chamadas de startups de soluções, né? Seja por meio de diretamente, a própria empresa faz essa chamada, ou seja por meio de aceleradoras ou de ecossistemas de inovação que ajudam nesse sentido. Então, eu acho super válido e não só válido como necessário, porque a solução para a sustentabilidade vem da inovação. Sem inovação, a gente não vai conseguir resolver os problemas, muito menos com a urgência que a gente precisa, né? Eu acho que nesse ponto a gente é importante contextualizar
que as empresas elas não estão fazendo isso porque elas querem ser mais boazinhas, ou alguma coisa assim, mas também porque elas miram no fato, vejam só, a Legos, a plástico reciclável, porque a gente tem uma perspectiva de cada vez ter menos fonte produtora de plástico, né? Porque isso vem do petróleo, é cada vez mais difícil conseguir, é cada vez mais caro prospectar. Então, tem fontes de materiais que a indústria usa para produzir os bens que nós consumimos, que daqui a pouco vão estar se extinguindo. Então, a própria indústria, ela precisa dessa transformação, dessa inovação, para ela conseguir manter os seus insumos. Senão, a própria indústria acaba. É. Então, nem todas são por uma questão de valor, de consciência ou de propósito, embora isso também tenha que existir. Sim, É, sim. mas É, eu acho que em algumas existe realmente valor e propósito. Mas aqui teve um comentário antes que agora eu não consegui localizar, né? Que fazem as coisas não porque são ambientalistas, mas porque são capitalistas. Eu acho que as duas coisas podem ser úteis, né? Pode ser sim. útil tu buscar a inovação e a transformação mais sustentável por ser capitalista, mas que isso tenha um retorno para todos. Sim, sim, com certeza. Não adianta, a gente está nesse sistema, é um pouco do que eu falei, né? De as grandes corporações vão sumir, etc. A gente está no sistema capitalista, então a gente tem que trabalhar com essa realidade. As empresas não estão fazendo meta, aliás, as empresas estão implementando as metas, mas elas continuam tendo que gerar lucro. Nenhuma empresa vai funcionar sem gerar lucro. Por isso que a gente fala que desenvolvimento sustentável é econômico, social e ambiental lado a lado. O econômico não vai cair aqui, precisa do econômico. A gente está num sistema que o econômico não funciona. Né? Então, o econômico tem que estar ao lado, equilibrado com o social e o ambiental. Por isso que a gente fala em tripé, né? Mas tem que fazer o capital girar para o bem, né? Para as iniciativas mais sustentáveis. E as soluções de sustentabilidade em larga escala, com a pressa que a gente precisa, precisa de tecnologias caríssimas. Então, é difícil, são mecanismos de transformação suados e que precisam de anos de estudo, enfim. E com uma meta de 2030, a gente já ter cumprido aqueles 17 objetivos de desenvolvimento Exato. sustentável. Né? Que muitos até questionam se precisariam ser 17, né? Porque ter 17 subdivididos em 169 traz uma complexidade até para a maioria das pessoas entenderem o que isso significa, né? Não é simples mesmo. E também porque existe a questão do protagonismo, né? Todo mundo que participa na ONU, eu tenho aqui uma proposta, mais um objetivo, mais uma meta. É, existem todas essas questões. E aqui o Glauber, ainda só para comentar, ele disse que se a indústria e a empresa possuir licença ambiental em vigor, seria um bom começo para uma garantia mínima de produção ambientalmente sustentável. É verdade, porque Aí até, Glauber, tem a questão que a gente fala da sustentabilidade, assim, cumprir a lei é o básico, né? Não é vem o falar que é básico, sustentável para você ter, né? Entende? Então, e eu entendo o tom do seu comentário de dizer, tipo, elas não fazem nem isso, né? Só tem a Exato, tirar exato. e implementar o resto. Mas é isso. A gente tem muitos exemplos de boas práticas também. A gente tem que olhar para o lado bom, porque senão a gente apaga a luz e sai correndo, né? Porque se a gente não se inspirar pelas boas iniciativas, pelas empresas sérias que estão realmente mudando, a gente fica pessimista, né? Tem que continuar com otimismo. Olhar as boas iniciativas, tentar cada um poder mudar um pouquinho da sua realidade. Eu adorei o teu exemplo do uma vez por semana. É assim que a gente começa, daí a gente vê que não é difícil, daí aquele um dia por semana foi fácil, daí a gente começa com dois, e isso acaba se propagando, gera um efeito dominó nas pessoas com quem a gente convive. É. E assim por diante, né? Nos filhos da gente, nas crianças que convivem com os filhos da gente, e eu acredito que o bom exemplo ele arrasta, como dizem, né?
Eu Sim, acho que isso a gente tem que começar. Começar no ambiente de trabalho, porque às vezes uma mudança ela acaba gerando impacto positivo, os outros também vão querer esse impacto positivo. Então, acho que é bem importante. sim. Letícia, mas muito obrigada pelas tuas colocações. Eu acho que essa conversa é um ponto de partida. Eu acho que a gente pode seguir trocando muitas coisas. O pessoal aqui tem muitos elogios aqui no chat, tá? Pessoal agradecendo pelo evento, falando do tema muito interessante. O pessoal interagiu entre as perguntas, deu exemplos. Então, eu acho que entusiasmou muito o pessoal, e os nossos residentes também, acho que ficaram com uma marca, porque já são profissionais e são profissionais que estão se colocando no mercado de trabalho, talvez vão ser dirigentes de órgãos públicos, de escritórios, e isso tem um grande mercado aí para a gente trabalhar, né, Letícia? O teu Sim, trabalho já é um trabalho inovador e tu trouxeste muitos exemplos do quanto ainda se pode trabalhar nessa área para alavancar e que realmente a gente possa propagar mais sustentabilidade por aí. com certeza, com certeza. Doutora Karen, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu convite, pela interação de todos, né? E eu me coloco à disposição, eu sou faladeira, vocês viram, eu adoro o tema, né? Tenho trabalhado com sustentabilidade há muitos anos e é isso. Eu acho que trabalhar com sustentabilidade tem os momentos que deixam a gente esgotados, que você fala, gente, não vai dar tempo da gente salvar tudo isso. Mas te coloca em contato com muita gente inovando, fazendo tecnologia, sabe? Capturando o gás carbônico do ar e transformando isso em sólido, em plástico. Gente, tem coisa muito legal assim sendo feita e a gente precisa dar visibilidade cada vez mais para essas ações Exatamente. positivas, né? Então, acho que é isso e fico à disposição. Passei meus contatos a vocês, tudo que gerar em torno de sustentabilidade, comunicação de sustentabilidade, fico super à disposição. Então tá, muito obrigada, obrigada a todos. Os certificados, eles chegam em até 10 dias úteis e participem, sigam as redes da PGM para que vocês possam participar de mais eventos bacanas como esse, tá bom? Obrigada a todos e um bom dia. Tchau, Letícia. Tchau, bom dia, obrigada.